em relação, claro, se você tem mais coisa, pode trazer, mas eu quero em relação, falando mesmo agora para as pessoas que sofreram. O que essas pessoas podem cobrar, de que maneira elas podem fazer isso e quem tem esse direito de ingressar com esse tipo de demanda? Perfeito. O primeiro ponto é, o seu município foi afetado? A região onde você está foi afetada? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer, né? De que forma foi afetada? De que forma? Em que proporção foi afetada? Estamos falando aqui não só aquelas pessoas que perderam tudo e tudo mais. Você precisa analisar de que forma você foi. Por isso que é importante você conversar com um profissional do direito. Saber de que forma você foi afetada, de que forma você teve a sua vida alterada em relação a isso, de que forma os seus bens e a sua incolumidade psicológica, física e psicológica foram afetadas nesse momento. Para que você possa então pleitear. Não é qualquer cidadão ali do Rio Grande do Sul que vai poder pleitear, porque aconteceu no Rio Grande do Sul. Olá, esse é o Inteligência Ambiental, canal no YouTube, podcast, onde nós trazemos muito conteúdo prático sobre o direito ambiental. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito sensível. Ainda mais para mim, como gaúcho, vamos trazer a questão das enchentes no Rio Grande do Sul e se existe ou não a possibilidade de responsabilizar o poder público, desde o município, o estado e a União. E para falar sobre o tema, eu estou aqui com o meu sócio, Dr. Tiago Martins, doutor professor Tiago Martins, que sabe muito sobre a matéria, e estivemos lá justamente nessa semana, né, atendendo tanto pessoas quanto empresários que de fato sofreram com essas enchentes. O que o pessoal pode esperar hoje do nosso podcast, Tiago? Saúdo aos nossos ouvintes e espectadores aqui do Inteligência Ambiental. De fato, vamos conversar sobre um assunto que era melhor não conversarmos, mas aconteceu. Aconteceu esse desastre que impactou demais a população do estado do Rio Grande do Sul. E tivemos lá, nos últimos tempos, conversamos com muitas pessoas que estão tentando reconstruir as suas vidas de alguma maneira, né? Apesar de, aí nós temos aí mais de 6 meses, mais ou menos, que aconteceu o evento, mas as pessoas agora que estão começando a retomar as suas vidas de alguma forma. E a gente vai debater aqui toda a questão jurídica que envolve essa perspectiva, os direitos que essas pessoas têm, o que aconteceu, o que de fato ocorreu em omissão do poder público, como se deu essa, então, omissão do poder público. Será que ela é de agora? Será que ela já vem acontecendo há tempos? O que a comunidade científica falava sobre o assunto? Será que o poder público realmente foi pego de surpresa? Ou esperava, contou com a sorte, esperava que nada fosse acontecer? Bem, aconteceu. A gente esteve lá depois do fato ocorrido, já ficou impactado. Imagina a pessoa que viveu, imagina o que aconteceu, e eu falo imagina de uma forma retórica, porque não tem como imaginar, não tem como sentir, não tem como ter noção do que as pessoas viveram naquele momento, simplesmente para sobreviver e tentar salvar o mínimo possível das suas memórias afetivas que estavam envoltas nas suas casas, nos seus objetos, dos seus animais, né? Lembro muito bem da história de uma senhora que saiu agarrada com 5 gatos. E isso pode parecer normal, a gente imagina segurando 5 gatos. Não, segurar 5 gatos é você estar numa enchente segurando 5 gatos desesperados, te arranhando, te mordendo, estão com medo. Então, assim, imagina isso. O que foi para ela salvar 5 animais? Ela disse, eu não podia escolher, né? Mas ouvimos diversas histórias de pessoas que perderam entes queridos, animais e todos os seus bens. E como, então, resguardar juridicamente essas pessoas? Perfeito, são diversas as histórias, esse é a realidade. E ainda, como se falou, o passado e o que aconteceu no presente. Mas e o futuro? Tem isso ainda. Qual a expectativa dessas pessoas? O poder público tem cumprido com o seu papel de ir lá e evitar novas enchentes? Essa eu acho que foi o principal tema que nós abordamos lá com o pessoal, porque eles estão hoje, tanto, volto a falar, tanto empresários quanto
pessoas que levam suas vidas, trabalhadores, que têm a sua rotina, poderia já estar um pouco mais normalizada, mesmo após 6 meses a catástrofe, mas a vida deles é praticamente um tema de praxe entre eles. Eu não sei o que eu vou fazer daqui para frente, porque a próxima enchente pode estar logo aí. Então isso é também algo que nós precisamos pensar e debater aqui. Tenho várias histórias, conversamos com muitas pessoas. Como você trouxe uma, eu ouvi de um senhor que começou a relatar, mais de 70 anos, 72 anos para ser exato. O senhor começou a relatar e ele me falou e encheu os olhos de lágrimas e disse, ao lembrar de todos os fatos, eu nunca chorei na vida e hoje o meu dia eu acordo e só tenho vontade de chorar. Então é situação que não é justa com pessoas que trabalharam a vida inteira para poder ali no final da sua vida aproveitar um pouco, e assim são diversas as situações. Mas bom, entrando no mérito legal aqui do caso, como você vê a base legal mesmo, Tiagão, referente ao fundamento para nós caracterizar a omissão do poder público nesse caso e por que o município, o Estado e a União? Primeiramente, antes de falar das legislações que são inúmeras, mas a gente tem o cerne ali na Lei 12.608, que é de 2012, e na Lei 12.340, que é de 2010, ali que nós vamos falar sobre o Fundo Nacional, né, para desastres, voltados para desastres, e também a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Quando a gente traz essa noção, essa perspectiva, antes de dizer trazer o que a lei diz sobre isso, como há esse enquadramento legal, é claro, falar sobre as diretrizes nacionais de saneamento básico, o artigo 42A do Estatuto da Cidade e diversas outras legislações e decretos que não convém a gente sair cuspindo legislações aqui, porque foram inúmeras ali, enquadramentos para poder configurar uma omissão do Estado. A gente precisa primeiro entender que não se trata de uma omissão, como muitos pensam, no momento do socorro ou uma omissão durante o fato. A gente precisa entender, antes de falar da parte jurídica, que a gente pesquisou bastante a questão a gente sempre viu na imprensa, a comunidade científica já vinha avisando, Tudo bem, mas como? De que forma socorreu? Primeiro a gente fez um levantamento de diversos artigos, diversos estudos, inclusive, alguns estudos de professores da Universidade Federal do Rio Grande, e outros estudos, inclusive internacionais, mas o que a gente percebeu ali naquele momento é que, de fato, havia a ciência de que algo poderia acontecer. Quando a gente vai trazer isso, a gente entra em duas perspectivas principiológicas do direito ambiental. O princípio da prevenção e o princípio da precaução, né? E quando você tem esses dois princípios, né, o princípio da prevenção e o princípio da precaução, não vou aqui explicar o que são esses dois princípios, mas você vai dizer o seguinte: você vai agir tendo certeza científica de que algo concreto pode acontecer, o que precisa ser feito, mas também perante a incerteza. Perante a incerteza. Por mais que houvesse uma incerteza de que um evento como esse poderia ocorrer ou não, mas durante esses anos muitos sinais foram dados também, que não foi a primeira enchente que ocorreu em setembro, algumas cidades já tinham sido impactadas, setembro do ano anterior tinham sido impactadas. Verificamos ali que o próprio governo federal, em 2014, elaborou um estudo em âmbito nacional, tá, que chama-se Brasil 2040, que estabelecia diretrizes e objetivos para o ano de 2040 no Brasil, e já estava lá que a região sul, enquanto a região norte e nordeste teria uma escassez de chuvas e tudo mais, a região sul poderia ser atingida por um aumento desse nível de chuvas, níveis pluviométricos que poderiam causar enchentes e as cidades não estavam preparadas. Então percebam, né? A imprensa até disse que esse estudo ocorreu, que foi engavetado. Se foi engavetado ou não, eu não tenho essa informação concreta. O que eu tenho, a informação concreta, é que está disponível para qualquer um na internet. Coloque aí Brasil 2040. Tá lá. Só você ler com calma que está tudo explicado o que precisa ser feito enquanto infraestrutura urbana, infraestrutura rural e urbana para uma implementação de aspectos preventivos, evitando catástrofes. Então, esse é o primeiro aspecto. Desde 2014,
diversos estudos foram elaborados demonstrando que poderia haver essa possibilidade. Aí tá, vamos retomar ao elemento fático. Tá? Se a gente for retroagindo, em setembro de 2023, alguns municípios do Rio Grande do Sul já tinham sido impactados por graves enchentes. E a gente ouviu relatos de pessoas e também, a gente acabou de se recuperar de uma enchente, de um desastre, veio outro. E se você for retroagir em uma década, vários outros eventos sobre alagamento ocorreram. E aí a gente precisa entender o seguinte, o Estatuto da Cidade, o artigo 42A, implementado após, tá, foi implementado após um evento catastrófico também, e o artigo 42A vai dizer o seguinte, que cidades, municípios que têm áreas suscetíveis a deslizamentos e alagamentos devem manter um cadastro dessas regiões para efetivação de políticas públicas nesse sentido. Então aqui, nisso que eu te falo, para a gente prosseguir a conversa, é onde a gente inicia o nosso debate sobre uma omissão. Essa omissão, ela não foi de agora. As pessoas acham assim, inclusive pessoas falaram para a gente, mas ele não tinha como evitar o que aconteceu. No momento que aconteceu, não tinha. E de fato, eu não estou negando que houve socorro, não é o nosso cerne debater se houve omissão de socorro. Só que aqui, Thiago, eu só quero fazer um parênteses. Nós não estamos também falando da questão de se evitar, mas a falta de preparo ficou evidente. Exatamente. Nós temos diversas provas que mostram a falta de preparo dos próprios gestores e do executivo, de modo geral, e passando informações. Quando a gente fala nós, não somos eu e tu. Né? Existem. Quando a gente fala nós, é no sentido geral. Existem evidências, como eu estou falando, que pelo menos há uma década esses avisos ocorrem. E como eu dizia, não foi só no momento, não tinha como evitar. Né? Tudo bem, não tinha. Por que não tinha mais como evitar quando aconteceu? Porque medidas de prevenção não foram tomadas. Mas se não tinha como evitar, no mínimo tinha como mitigar. Se eu não tenho como evitar, era incerto. Tudo bem, era incerto. Mas essa incerteza, né, em cima dela já existia pelo menos avisos que poderiam acontecer, evidências que poderiam acontecer. Como? Aí estava incerteza. Em qual proporção? Aí estava incerteza. E aí que vem lá, como eu falei, não vou fazer a diferenciação do princípio da prevenção e precaução, senão a gente vai entrar num podcast sobre esses dois princípios. Tá? Mas eu ajo, eu previno, eu precauciono uma situação tendo certeza ou não. Se existe a possibilidade, né, a dúvida vai favorecer o meio ambiente. Né? A dúvida vai favorecer o meio ambiente. E aí, os direitos ambientais, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Pois nós vivemos dentro de um estado ambiental de direito, ou um estado de direito ambiental, ou como muitos chamam de um estado socioambiental de direito estabelecido pelo artigo 225 da Constituição. Então, precisamos estabelecer medidas para que haja uma vida digna e que possamos implementar medidas e políticas públicas não para ressarcir ou para reconstruir, que é o que vai acontecer. O estado do Rio Grande do Sul é um estado em reconstrução agora. Mas para evitar que isso aconteça ou quando é inevitável que os danos sejam mitigados. Danos sejam mitigados. E não foi o que aconteceu. Nós verificamos uma ação reativa. Uma ação reativa em que não havia qualquer preparo para isso. Uhum. E pessoas que hoje nós estamos entrando no mérito das pessoas, que é o objetivo aqui também para as partes que nos acompanham, em relação à própria questão do estado de depressão. E aqui nós entramos na caracterização do dano ambiental individual. Então isso é importante falar, porque nós entrevistamos diversas pessoas, interagimos com diversos empresários e hoje eles estão lá à mercê de um poder público omisso, de um poder público falho, onde inclusive passaram informações no dia de que podem esperar em diversos bairros, espere na sua casa que aí nada vai acontecer. E quando menos esperou, na madrugada, na maioria dos bairros, a água chegou e tiveram que sair. E aí você conversa hoje com
crianças que perderam cachorro, com famílias que perderam pessoas, com corpos que você nem sabe onde estão. Então, são das mais diversas situações. E isso não é justo. Pela falta de preparo, pela omissão, pela inércia de agentes que poderiam ter feito diferente. Então, isso tudo precisa ser responsabilizado. E aqui é muito importante destacar um ponto, Thiago, referente a, inclusive, a advogados de outras áreas que passaram a atuar com esse tipo de demanda, e nós aqui temos que ser muito, ter o senso de coleguismo. Acho que isso parte muito dos nossos princípios, dos nossos valores, de querer auxiliar colegas também. Perfeito, porque estamos vendo ações petições iniciais, sendo mais preciso na fala, onde colegas sequer estão utilizando artigos da legislação ambiental. Ou seja, estão utilizando a responsabilidade civil tradicional. O que não é cabível para o caso que pode utilizar, não estou dizendo que não pode, você pode fazer qualquer pedido, mas para esse tipo de causa você tem que se sensibilizar com a situação e utilizar de fato o melhor direito para as pessoas, sob pena da ação sequer conseguir tramitar nesse caminho. Então, são diversos gargalos aqui que os colegas precisam ter esse cuidado e nós estamos aqui para divagar um pouco sobre isso. E aí eu quero que você traga também um pouco referente à Constituição Federal, Tiagão, falar um pouco sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, a responsabilidade civil objetiva nesse sentido, mas eu sei que tu tem muita coisa para trazer, então segue no teu time aí. Então, vamos lá. Primeiro ponto, tá? O que aconteceu de fato foi um desastre ambiental. E quando a gente traz essa premissa, Thiago, não foi uma empresa que estava causando a poluição. Thiago, não foi um agente antrópico que agiu para que aquilo acontecesse. Não tinha como prever o fato, foi o que mais... mas a gente já falou que tinha. Isso aí, já falamos exatamente. Que tinha, tá? Esse ponto a gente supera. Falamos que tinha. Mas foi um evento climático, foi chuva. Quem a gente vai responsabilizar? Né? São Pedro? Então não é isso que a gente está falando. O ponto é, a partir do momento em que você tem a obrigação de agir ativamente para evitar que eventos naturais causem os danos que causaram, a partir desse momento você passa a ser omisso. Então você passa a ser passivo de responsabilização civil nesse aspecto aqui. Você agiu de forma comissiva ou omissiva para que algo acontecesse. E o que aconteceu? As chuvas ocorreram e você não tinha estrutura para salvaguardar a sua população. E aí, quando a gente entra no âmbito da responsabilidade civil, nós temos a responsabilidade civil ambiental. E é isso que o Adivan falou. Você, colega que está trabalhando com essas causas, trabalhando, ajudando pessoas a buscarem indenizações para que elas possam recuperar a sua vida, nesse sentido, nesse caso aqui, nós temos um dano ambiental que ocorreu. E o dano ambiental, em sua primeira dimensão, vamos chamar assim, em sua primeira dimensão, em sua primeira faceta, né, o dano ambiental ele é multidimensional. Então, na sua primeira perspectiva, ele se apresenta como um dano difuso. Uma perspectiva em que afeta difusamente a sociedade. Correto. Afeta de fato toda a sociedade, de forma coletiva, em que a gente consegue restringir um grupo de uma coletividade específica que foram impactados de forma relativamente homogênea. Entretanto, e tu és especialista nisso, é importante que entendamos que também existe o dano ambiental individual. E é este caso que nós estamos trabalhando. Então a gente foge da responsabilidade. Foge não, a gente não se enquadra na responsabilidade civil prevista pelo Código Civil, responsabilidade civil comum. E já estamos nos deparando com alguns colegas, que inclusive nos procuram, que estão utilizando o Código Civil, tá? O Código Civil, para amparar as suas pretensões
reparatórias, indenizatórias a essas pessoas. Só que quando a gente trabalha a responsabilidade civil comum, a gente vai trabalhar ela em sua perspectiva subjetiva. E aí, a partir desse momento, eu abro margem para o debate se houve dolo ou culpa. Se houve, então, também as excludentes de responsabilidade, né? Como, por exemplo, o caso fortuito, força maior, fato de terceiro. E aí, a partir desse momento, você não está olhando de forma adequada para o que aconteceu. Houve o dano ambiental? Houve. Foi afetado a perspectiva difusa e coletiva com a ocorrência desse dano ambiental? Houve. Entretanto, de forma reflexa ou ricochete, como é chamado pela doutrina, com o professor Morato Leite, professor Patrick Ayala e os melhores manuais trazem, é quando ocorre que este dano ambiental, de forma reflexa, impacta na esfera individual. Quando esse dano ambiental, de forma reflexa, impacta na esfera individual do cidadão. E aí, por ser um dano ambiental individual, porque se a gente for retroagir 2 décadas por ali, você não debatia o dano ambiental individual. Hoje, como tu bem sabe, inclusive o Tribunal do Rio Grande do Sul, graças muito ao teu trabalho, ao teu esforço, reconhece, implementa, né, nos seus entendimentos a existência e toda a conjuntura, toda a tutela jurídica que envolve o dano ambiental individual. Por assim ser, por trabalharmos com o dano ambiental individual, ou seja, a legislação se altera. Claro, a gente pode trabalhar de forma conjunta, mas aí a natureza jurídica dessa responsabilidade civil se altera. Aí ela vai para a Lei 6938 de 81, artigo 4º, inciso 7º, 14º, parágrafo 1º. Política Nacional do Meio Ambiente, no qual eu vou ter a responsabilidade civil objetiva. Qual a diferença da subjetiva para a objetiva? É que na objetiva não cabe a discussão de dolo ou culpa. Nem mesmo qualquer discussão, qualquer arguição, alegação de excludente de responsabilidade, por exemplo, o caso fortuito força maior, que se enquadraria, por exemplo, na questão do desastre. E nesse caso menos ainda porque nós temos avisos da comunidade científica e fatos, ou seja, não são só avisos científicos, são fatos empíricos que já davam sinais que uma situação ainda pior poderia acontecer. Então nós estamos diante da aplicação da responsabilidade civil, ambiental, objetiva, tá? Diferente, claro, quando se trabalha na esfera difusa e coletiva, que é imprescritível. Hoje o entendimento jurisprudencial é de que na esfera individual ela é objetiva, mas é prescritível. A pretensão para essa reparação é prescritível, mas não cabe para esse debate aqui. A gente grava um podcast só para isso, falar sobre essa natureza de imprescritibilidade do dano ambiental, e quando for dano ambiental individual, seria prescritível. Vamos debater isso em outro momento. Mas eu estou diante da responsabilidade civil objetiva. Repetindo, se é objetiva, não cabe arguição de caso fortuito força maior, por exemplo, é excludente de responsabilidade, dolo culpa. Nesse caminho, o que precisa ser demonstrado é se houve uma relação entre agente e dano, que a gente vai chamar de nexo de causalidade. Então, agente, nesse caso não foi um agente ativo, foi um agente que agiu de forma omissa. E aí, devido às legislações que a gente já citou aqui, né, 12.608, 13.340, 12.340, 2010, nós vamos ter aqui a responsabilidade da União, do Estado e do município em implementar políticas públicas de proteção e defesa civil. Existe um fundo que estabelece, tá? Um fundo que estabelece, como eu já disse, um fundo financeiro para que os estados e municípios tenham substrato financeiro para implementar políticas públicas evitando esses desastres. Perfeito. Fora, como eu já disse, o artigo 42A, a própria Política Nacional do Meio Ambiente, as Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Resíduos Sólidos, diversos outros, o Código Florestal, a partir do respeito das APPs. As APPs foram determinantes para saber quem ficava salvo ou não. As áreas que as APPs estavam preservadas, os alagamentos foram menores ou não ocorreram.
nos locais onde as APPs não estavam preservadas, ocorreu a enchente. Mas esse é um debate que a gente debate em outra situação também. Mas só antes de você ir mais para essa parte ainda em relação ao nexo causal, sendo bem objetivo aqui então para os colegas advogados que estão ouvindo, acho que esse ponto entra muito mais para os colegas, para a questão mais acadêmica do que propriamente dito para os clientes que acompanham. Mas é você sair do 927, do 186 do Código Civil e ter esse olhar mais para a própria Constituição Federal. O artigo 225, parágrafo 3º, que também trata da responsabilidade Traz dos a tríplice responsabilidade. A questão da Política Nacional do Meio Ambiente, como você falou, principalmente o artigo 14, parágrafo 1º, lá está claro a questão que independe... Da obrigação de reparação do dano independente de culpa. Exatamente. Então, o que acontece e tem que ficar bem claro e evidente aqui, que é como se fosse aqui no escritório, fazendo uma analogia. Nós temos os colaboradores, operacional, acima deles nós temos o tático e nós temos o estratégico. E se não foi cumprida a meta lá do baixo escalão, nós vamos fazer o quê? Uma omissão da parte de cima. E é mais ou menos o que ocorreu aqui com o município, estado e união. E aí nós entramos num artigo muito importante, que é o 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. A omissão. Isso é muito importante. Não é simplesmente pelo fato de não implementar, que tinha como dever do próprio município, mas é pela omissão do Estado e da União, que tem a obrigação também de cobrar. Então, esse fato é muito importante, e aí nós vamos para a questão do nexo causal. Que, então, eu afirmei tudo isso, independe de culpa, responsabilidade civil. Tá certo. Tá tudo ok? Não. Aí nós entramos, eu diria que foi o que mais me ajudou lá atrás a pacificar e uniformizar a tese, que é referente à questão das provas. Não temos como interesse aqui ficar também divagando sobre qualquer tipo de prova, mas a ideia é também trazer um pouquinho sobre isso, né? Como você vai fazer gerar essa prova, né? E voltando ao aspecto normativo, por exemplo, as mudanças climáticas foram as culpadas e tudo mais, tudo bem, mas existem normas no Brasil como, por exemplo, a Política Nacional de Mudança Climática e o Marco Normativo de Adequação Climática, que é de 2024, tá? Que é a Lei 14.904 de 2024, até anotei aqui porque é uma lei bem nova. Então, dentro desse métier que a gente tem, percebo que só nesse momento aqui, 26 minutos de podcast, quanto de legislação que eu já citei, que obriga os entes federativos, Estado, União, Distrito Federal, Estado, Distrito Federal, municípios, União, a agirem de forma proativa nesse sentido. Então, havia mandamento normativo também para que se implementasse essas políticas públicas. Então, esse é o nosso primeiro aspecto. E aí, como se comprova o nexo de causalidade de uma omissão? É mais difícil? É mais difícil. Entretanto, essa comprovação vem a partir das evidências científicas e dos fatos que ocorreram. Dos fatos que ocorreram. Num determinado momento, né, você vê ali os agentes públicos gravando os vídeos para dizer, não, fiquem aí. Exatamente. Então percebe que aos 45 do segundo tempo, quando ainda dava para tomar medidas que já não seriam tão efetivas para mitigar os impactos das pessoas, para mitigar minimamente e as perdas, não foi feito. Obrigado, Thiago, pessoal. Lembrei de um grande doutrinador que eu trazia, não principalmente para casos de enchente, mas para casos de poluição, porque como você falou, a questão da omissão, a própria questão da prova em matéria ambiental não é algo simples, é algo muito complexo de se trazer. Mas o constitucionalista José Afonso da Silva traz uma frase, eu posso até lembrar qual é o livro aqui. Ele menciona o seguinte, a possibilidade de atenuação do nexo causal. O professor José Afonso, além de constitucionalista, também é um doutrinador do direito urbanístico. Tem, inclusive, livros de direito ambiental e direito urbanístico. E, exatamente, quando a gente trabalha ali a noção do nexo causal, ela precisa ser uma construção muito bem feita e muito bem delimitada. Para que isso ocorra, eu preciso de uma dilação probatória bem feita, eu preciso de um aspecto técnico muito bem delimitado. E aí a gente entra no outro ponto. Essas pessoas, ao buscar o judiciário, tem como se municiar de provas técnicas? Exatamente.
Então é um arcabouço. Vamos falar de empresários, pessoas jurídicas que perderam toda a sua operação. Por mais que sejam empresas que outrora tinham condições econômicas, hoje elas vão ter condições técnicas de fazer todos os estudos necessários para mostrar que aquele evento climático tinha previsão, XPTO, de uma forma para agir. Elas mal vão ter condições técnicas de fazer o levantamento de tudo que elas perderam. Então, por isso, outro instituto que é aplicado ao direito ambiental é muito importante, inversão do ônus da prova. E justamente para debater se houve nexo de causalidade ou não. Ponto muito importante. Perfeito. E aí nós podemos até entrar no mérito aqui do dano ambiental individual em relação à prova que você vai fazer, de que maneira você vai conduzir ela, porque precisa ser algo muito bem delimitado aqui. Não adianta muito você chegar e jogar qualquer tipo de prova, porque senão vai cair na... Ainda mais se você não utilizar a fundamentação legal adequada, você vai cair no direito difuso, o que não é um dever e uma obrigação da parte cobrar. Aí é uma outra questão, entra no mérito do Ministério Público, que tem esse dever e essa assertividade. Os demais, não só o Ministério Público, mas todos os legitimados previstos pela lei. Perfeito. Da ação civil pública. Só para mencionar aqui um ponto, 85. é importante, porque acho que quem já chegou até aqui no podcast, no vídeo, eu acho que já compreendeu a questão de que tem possibilidade da parte tanto ser indenizada pelo dano ambiental individual moral ou patrimonial. Isso eu acho que já ficou claro, já está evidente. Mas bom. Quando você, olha só, quando você vai falar com uma pessoa leiga ou com um conhecimento mínimo, ou advogados, inclusive, em um primeiro momento, a resposta é não tem como caber uma indenização, porque é um fato totalmente atípico, é um desastre climático. Isso não tem fundamento para caber uma indenização. E aí, muitos, inclusive empresários, tiveram a questão do seu seguro negado. Muitos ali ficaram totalmente desamparados e principalmente as pessoas que também perderam tudo e acreditam que não tem como receber uma restituição por isso. Quando, na verdade, a ação muito bem conduzida e muito bem fundamentada, ela tem muitas chances de ter um êxito lá no final. Exato. E quando a gente se depara com o dano ambiental individual, aí ele também se bifurca no dano patrimonial, material, e também, né, e no dano extrapatrimonial, que seria o subjetivo, o moral, aquele que atinge o âmago interno da pessoa, afeta na sua esfera psicológica. Então, imagine só o quanto essas pessoas não estão afetadas. Inclusive, é possível dizer que é possível que tenham pessoas ali que não tenham tido danos patrimoniais. É possível. De alguma forma não tiveram danos patrimoniais, de alguma forma conseguiram salvar a sua perspectiva patrimonial, mas podem ter perdido parentes, podem ter perdido uma chance, né? Como tiveram casos de pessoas que perderam uma oportunidade de emprego, que tinham que ir para outro estado. Ou teve um dano patrimonial, mas não consegue comprovar. Exato. Perdeu um guarda-roupa, perdeu uma cama, perdeu e não tem nem como comprovar. O que eu quero dizer é que é possível, inclusive, perfeito. Porque geralmente fala-se que o dano extrapatrimonial subjetivo seria derivado na esfera ambiental do dano material. Né? Mas não, é possível que inclusive a pessoa tenha pleiteie unicamente uma indenização na sua esfera moral. Mas é possível debater, sim, no que aconteceu, o dano ambiental individual nas suas duas esferas, nas suas duas roupagens, inclusive de forma conjunta. Perfeito. Em relação, Thiago, à questão da previsibilidade, voltando lá para a questão do estudo, gostaria que você comentasse, você que fez uma peça brilhante, ficou fantástica a nossa inicial para esse tema, e bem diferente de fugir, aquela questão que nós mencionamos anteriormente, de fugir da responsabilidade civil tradicional e você caracterizar no dano ambiental individual. Eu não chamo nem de fugir, é porque não é aplicável. Perfeito. E como você vê essa questão do fundamento, nós falarmos sobre esses estudos? De que forma isso vai pesar para o juízo ter uma decisão?
opa, peraí, esse estudo é de fato uma verdadeira prova. Não, isso aqui é totalmente imprevisível. Nesse momento a gente precisa ter vários elementos que conduzem o entendimento de quem vai julgar. E o subsídio probatório, nesse aspecto, a gente precisa olhar eles em algumas camadas. Antes de a gente debater como a pessoa foi afetada, a gente precisa demonstrar, primeiro, como o agente agiu, para poder construir o nexo de causalidade. Né? Agente, ação, dano. Então, neste momento, para eu poder comprovar uma omissão, eu preciso demonstrar que, primeiro, havia obrigação de agir. Havia o dever legal de agir. É por isso toda essa construção normativa, inclusive, eu separei aqui o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 12.340 de 2010 e também o artigo 2º da 12.608, para falar um pouquinho aqui, só para ler, para as pessoas entenderem qual era a obrigação. Tá? Perfeito. Dos entes federativos. Mas eu preciso demonstrar que essa pessoa era obrigada a agir, tinha o dever legal de agir e não agiu. E, Tiago, mas ela tem que agir, tem o dever legal de agir, mas precisava agir. Aí para mostrar essa segunda parte, que além de ter o dever legal, existia a necessidade de agir. Porque uma coisa é você ter o dever legal de agir, mas não precisa agir, porque não há a necessidade de agir. Então você não vai agir de uma forma, despender o erário público para algo que não está me ameaçando. Algo que eu não vou precisar agir. Por sua vez, então, a gente traz o elemento com todas as legislações ambientais, e eu citei várias já aqui, e todos os estudos que foram feitos. Então, antes de mostrar o que o cidadão perdeu, como ele foi atingido, é mostrar aqui esses dois pontos. A norma diz, a lei vai dizer que o poder público tinha que agir, tinha o dever legal de agir, União, Estados, municípios, e existia a necessidade. Então a gente não tem como falar de todos os estudos. O meu marco inicial, se eu acho que talvez retroagisse antes de 2014, achasse mais coisas. Mas eu peguei o marco de 2014, que é quando eu tenho ali os estudos do Brasil 2040. A pessoa pode pesquisar. Brasil 2040, então o Gabriel pode colocar no link da descrição. Tá? Só colocar no Google Brasil 2040, Estudo Brasil 2040. E a partir daí, fui pesquisando, fui encontrando alguns artigos, tá? De fato ali, que tratava-se dessa possibilidade. As mudanças climáticas ocorrendo, alterações climáticas estavam ocorrendo neste íntere aí, poderiam trazer. Dizia qual seria a proporção? Eu não tenho capacidade técnica para dizer se sim ou não, mas que o aviso estava claro até para um leigo como eu, sim. Estava. Então aí eu tenho as duas perspectivas voltando para cá, para a construção deste nexo. Havia o dever legal de agir? Sim. Havia necessidade de agir? Os estudos comprovam que sim. E a partir daí a gente passa para comprovar como aquele cidadão foi afetado na sua esfera material, a partir de um dano ambiental individual, ricochete, reflexo, na sua esfera material e extrapatrimonial, patrimonial e extrapatrimonial. Perfeito. Brilhante, Thiago. Acho que isso deixa muito claro mesmo, e principalmente para os colegas advogados que de fato vão trabalhar nesse sentido. Indo para o final aqui do nosso tema, Thiago, realmente é muito sensível. Você estava falando, começo a lembrar de diversas histórias mesmo, porque é chocante você conversar com pessoas que estão em estado tremendo de depressão, fica evidente em 5 minutos de conversa, mesmo você não sabendo como é uma pessoa com depressão, você já vê na fala dela, na emoção dela, no lacrimejar dos olhos, e não conseguir ter uma perspectiva de vida e sequer ter condições para pagar um psicólogo, um psiquiatra. Então é um abalo tremendo, como você falou. Empresários que não apenas perderam, mas ficaram com empréstimos para pagar. Então essa situação é uma verdadeira afronta aos direitos que está lá na própria tese. A qualidade de vida é um direito fundamental, ou seja, um princípio básico primeiro da nossa Constituição. Indo aqui para o final, então, eu quero ouvir de você em relação, claro, se você tem mais coisa pode trazer, mas eu quero em relação, falando mesmo agora para as pessoas que sofreram. O que essas pessoas podem cobrar, de que maneira elas podem fazer isso, e quem tem esse direito de ingressar com esse tipo de demanda? Perfeito. O primeiro ponto é, seu município foi afetado,
a região onde você está foi afetada? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer, né? De que forma foi afetada? De que forma? Em que proporção foi afetada? Estamos falando aqui não só aquelas pessoas que perderam tudo e tudo mais. Você precisa analisar de que forma você foi. Por isso que é importante você conversar com um profissional do direito. Saber de que forma você foi afetada, de que forma você teve a sua vida alterada em relação a isso, de que forma os seus bens e a sua incolumidade psicológica, física e psicológica foram afetadas nesse momento. Para que você possa, então, pleitear. Não é qualquer cidadão ali do Rio Grande do Sul que vai poder pleitear, porque aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Mas você foi impactado diretamente, de que forma? E a partir daí, de que forma você vai construir os seus elementos probatórios. Então, por exemplo, uma pessoa que perdeu o carro na enchente, uma pessoa que perdeu bens na enchente. Ah, minha casa não perdi, voltei para minha casa, mas você perdeu seus móveis. Tá? Você, por exemplo, uma situação, a gente tem uma cliente, né, uma pessoa que a gente conversou, na verdade, que a casa dela tá perfeita. Em tese, comparado às outras, está ótima, né? Mas para ela, na concepção psicológica dela, a casa está destruída. A casa está destruída. Então, quando você... Só que aí você também sente o cheiro de mofo. E ela fala, olha, meu filho que tem um problema sério de rinite alérgica, problema seríssimo de rinite alérgica e outros problemas respiratórios, teve que se mudar daqui de casa. Tá morando com outra pessoa, porque aqui em casa você sente o cheiro de mofo e é visível nas paredes ali o mofo. Então, por exemplo, se você sofreu um impacto a partir disso, derivado disso, você pode, não digo que você já tem o direito, você deve procurar um profissional do direito para debater, para que ele possa verificar em que esfera, de que forma você foi impactado, de que forma você pode pleitear. Diagnosticar a situação. Perfeito, essa é a palavra, diagnosticar a situação, porque a gente, assim como tem excelentes pessoas trabalhando, a gente também já viu situação da pessoa só chegar no determinado lugar, sendo aqui a procuração, que eu vou procurar uma indenização para ti devido às enchentes. E não é assim. Não. E da forma como a gente está falando, o dano ambiental individual não dá para trabalhar com peças massificadas, Advan. E se você, advogado, optar trabalhar com isso, não dá para fazer as peças de forma que você só vai mudar o nome da pessoa. Isso é um desrespeito e você estará praticando a litigância e a advocacia predatória. E isso o CNJ está muito preocupado. Perfeito entrar esse é o ponto tema ali. Então, assim, se você está atuando dessa maneira, você está atuando de forma contrária ao nosso estatuto da advocacia e da Ordem Advogada do Brasil, ao nosso Código de Ética, ao nosso Regulamento Geral, e inclusive, vai estar violando diretrizes que o CNJ já estabeleceu em relação a isso. Perfeito. Sim, você vai ter que fazer uma peça para cada cliente. Uma peça para cada cliente. É isso. Se você quer ajudar, se você quer prestar um serviço adequado, jurídico adequado, não tem jeito. Fuja da vala comum. Não tem jeito. Você vai ter que ter esse trabalho. Você vai ter que ter esse trabalho. Então, se você, colega, está optando em ajudar essas pessoas, você vai precisar tomar uma decisão muito importante na sua vida, porque praticamente você vai ter que se dedicar a isso. A isso. Você vai ter que estar muito bem preparado e tomar uma escolha, ter uma escolha, decidir de fato, porque não dá para trabalhar de forma massificada. Cada caso é um caso. Tiago, e sendo bem prático e realista aqui, falando do nosso escritório, nós temos uma gestão muito eficiente, falei anteriormente sobre o nosso organograma, operacional, tático, estratégico. Acho que vale até ser transparente aqui com o pessoal em relação a isso. O teu setor, que é o setor de operações técnicas e legais, que cuida das peças do escritório, de toda a obra de arte, na busca do melhor direito para os nossos clientes, ele teve que ser alterado e teve um galho a mais, podemos dizer assim, para nós podermos trabalhar nesse tipo de demanda. Hoje a gente está com uma equipe só para isso. Então isso é importante. Só para fazer as peças e a gente avisa quem nos procura que é um trabalho artesanal, que talvez a petição dela, a ação dela não seja proposta amanhã, mas daqui a 1 mês, 2 meses, porque cada caso é um caso.
Perfeito. Cada caso é um caso advogado. A gente já passou do nosso tempo, mas eu queria aqui ler, tá? Fica à vontade. O artigo 2º da Lei 12.608 de 2012, que estabelece a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que vai dizer o seguinte, ó. É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios adotar medidas necessárias à redução dos riscos de acidentes ou desastres. E o parágrafo 1º vai dizer, ó. As medidas previstas no caput poderão ser adotadas com colaboração de entidades públicas ou privadas e da sociedade civil em geral. E o parágrafo 2º, que entra na questão da incerteza que a gente falou, ó. A incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas preventivas e mitigatórias da situação de risco. Esse é o primeiro ponto. E também, na Lei 12.340 de 2010, no artigo 3º, parágrafo 2º, vai dizer assim, ó, os municípios incluídos no cadastro deverão, que é aquele cadastro lá do artigo 42A do Estatuto da Cidade. Aí traz uma lista, e por exemplo, dentre elas está, ó, elaborar um mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos e de grande impacto de inundações bruscas e processos geológicos ou hidrológicos, elaborar plano de contingência de proteção civil e instituir órgãos municipais de defesa civil, de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo órgão central do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, elaborar plano de implementação de obras e serviços para redução de riscos de desastre, criar mecanismos de controle e fiscalização para evitar edificação em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos e diversos outros. Então, percebam que aqui eu só trouxe um microcosmo da legislação que precisa ser utilizada. Então, mais uma vez, se você for trabalhar com o assunto, você tem que saber que você não vai usar só o Código Civil, você vai usar uma gama vastíssima de legislação e você precisa ser apto a montar essa teia de ligação entre essa legislação com os estudos técnicos e com o fato concreto em relação ao cliente. Perfeito, fantástico. E antes de encerrar, é importante destacar podcast muito voltado para colegas advogados, para as partes, pessoas, empresários que sofreram referente às enchentes. Essas legislações que nós trouxemos aqui, principalmente você, Thiago, elas não são legislações específicas do estado do Rio Grande do Sul. Não são legislações dos municípios gaúchos. Ou seja, é importante falar que esse tipo de demanda é para toda e qualquer tipo de situação, passando pelo crivo do nosso diagnóstico, então, a nível nacional, sim, em todo o Brasil. Isso é muito importante de destacar. Então, você que gostou do episódio, que entendeu, que compreendeu, nós pedimos aqui que, de fato, compartilhe esse episódio com o colega advogado, com o escritório, mas principalmente também com as partes que estão sofrendo e hoje nem mesmo sabem como ser auxiliadas nesse sentido. Elas não estão capazes de pensar dessa forma, não estão tendo eu diria que não é nenhuma questão intelectual, mas uma questão mesmo de não ter um estilo de vida voltado agora para eu vou me ressarcir desse fato. Elas só querem minimizar os prejuízos das partes. Elas só querem manter a vida agora sem uma nova enchente, mas não. Muitas pessoas têm o direito de serem indenizadas. Então compartilhem com os grupos, compartilhem com as associações, com comunidades, porque esse episódio de fato precisa chegar a todas as pessoas que ficaram desassistidas nesses episódios das enchentes. E gostou do canal? Não deixe de seguir aqui também, assim você recebe a notificação quando um novo episódio for ao ar. Até a próxima!